Você já parou para pensar na importância da oração na sua vida como pai de família, como sacerdote do lar, como responsável pela sua própria salvação, a salvação da sua esposa, da sua família? Bem, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a oração. Este novo quadro aqui do canal tem o objetivo de ler conteúdos de cartas, livros, doutores da igreja, enfim, textos da igreja, inclusive dos evangelhos, da Bíblia, que nos ajudem a crescer na nossa espiritualidade. Aqui você vai perceber análise de gramática, análise de termos, contextualização dos temas. Porque, por exemplo, quando pegamos um livro do século XII, um livro do século XVI, ou até mesmo do século I, nós percebemos o quê? Que muitas vezes as pessoas utilizam a contextualização moderna, o sentido moderno das palavras, para interpretar esses textos lá de trás. Outras vezes, a dificuldade gramatical pode atrapalhar na nossa compreensão dos textos. Então, o nosso objetivo com esse novo quadro, Leitura Comentada, é justamente percebermos essas nuances gramaticais dos termos, essa contextualização teológica, filosófica e histórica. Vamos fazer isso juntos. Esses vídeos que estou fazendo aqui no canal não tem espaço para que a gente possa fazer a análise completa de textos, então a nossa análise vai ser um pouco mais curta, mais pontual. Hoje nós vamos trabalhar um parágrafo e vamos ver a profundidade que um único parágrafo pode trazer para a nossa vida espiritual. O nosso texto para estudarmos hoje é a Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales. Este texto é facilmente encontrado na internet, há várias opções de compra, há opção para leitura digital também. Então, eu sugiro, se você tiver possibilidade de acessar agora esse conteúdo e acompanhar a nossa leitura, vai ser muito bom. Mas eu sugiro realmente a leitura deste livro de forma completa. São Francisco de Sales era um bispo, era responsável por almas, pela direção das almas. Ele até tinha uma certa reserva ou preocupação em escrever o livro, porque pensava ele que esse livro poderia atrapalhar ele justamente no cuidado com as almas, porque ele estaria perdendo tempo escrevendo o livro. Mas entendendo que esse tempo, na verdade, ele estaria ganhando, porque as almas poderiam ler e ter mais acesso ao conhecimento. Então, ele, de fato, aceita escrever este livro. E ele escreve para Filoteia. Então, talvez quando você for procurar o livro, você encontre mais facilmente procurando por Filoteia. Filoteia é o nome que significa aquele que ama a Deus. E é por isso que ele escolhe esse nome para se referir ao leitor. Então, durante o livro, ele fala, querida Filoteia. Ele está falando comigo, contigo, com quem está lendo o livro, que é a pessoa amante a Deus, né? É a pessoa querida, a alma querida a Deus. Nós vamos ler um parágrafo que está na segunda parte, é o primeiro parágrafo da segunda parte, onde São Francisco de Sales fala sobre oração. E nesse primeiro parágrafo, ele dá uma introdução muito profunda sobre aquilo que vai ser falado no texto. Eu vou ler primeiramente o parágrafo completo e depois nós destrinchamos parte por parte. A necessidade da oração. A oração, fazendo o nosso espírito penetrar na plena luz da divindade e expondo a nossa vontade abertamente aos ardores do amor divino, é o meio mais eficaz de dissipar as trevas de erros e ignorância que obscurecem a nossa mente e de purificar o nosso coração de todos os seus afetos desordenados. É ela a água da graça que lava nossa alma de suas iniquidades, alivia os nossos corações, opressos pela sede das paixões, e nutre as primeiras raízes que a virtude vai lançando, que são os bons desejos. Belíssimo esse parágrafo. Vamos já começar. A primeira palavra que ele traz, a oração, né? Oração é uma palavra que é muito profunda. Ela traz diversas realidades dentro de uma única palavra. Primeiro, o sentido principal de oração, aquilo que vai nortear todos os outros sentidos, todas as outras compreensões dos desdobramentos dele. A oração é um relacionamento com Deus. Eu fazer uma oração significa eu me relacionar com Deus. Geralmente nós pensamos no sentido mais direto e no sentido primeiro de oração, que é um colóquio, é uma conversa, que nós chamamos de oração verbal, né? Então, esse colóquio com Deus, essa conversa, é sim um tipo de oração,
mas é apenas um tipo de oração entre muitos tipos de orações, entre muitas profundidades de orações. É importante essa oração? Sim. Nós temos a oração verbal de algumas formas diferentes, por exemplo, nós temos as orações prontas, Pai Nosso, Ave Maria, São Miguel, enfim, essas orações, elas nos ajudam a pronunciarmos palavras que já são perfeitas, principalmente a oração do Pai Nosso, que é a oração do Nosso Senhor. Ele que nos ensinou, imagina, o próprio Deus nos ensinando a rezar. Então o Pai Nosso nos ajuda a compreendermos que, ao pronunciar aquelas palavras, eu estou sendo fiel e pedindo o que há de melhor para pedir. É a forma mais honesta, mais perfeita de oração que nós temos. Então, repetirmos essas orações é, sim, muito benéfico para a nossa alma. Ainda nas orações verbais, nós temos orações mais espontâneas, pedidos, súplicas, agradecimentos. Nossa conversa através da linguagem com Deus, através das palavras com Deus. Mas existem outros tipos de oração. Nós temos a oração, por exemplo, através da imaginação, que já entra um pouco mais uma oração meditativa. Ela trabalha através das figuras, ou seja, eu imagino uma parábola, eu leio, faço uma lectio divina, né? Leio uma passagem do Evangelho, medito sobre aquela parábola, me coloco dentro daquele cenário, aquele homem que se aproxima de Deus e faz um pedido, bom mestre, né? E aí ele vai perguntar sobre os mandamentos, sobre a vida da santidade. Então essa é uma forma de eu aproveitar da oração. Eu posso também aproveitar de uma meditação através das verdades da fé. Eu posso imaginar a cruz, pensar sobre a cruz. Posso fazer uma contemplação onde eu vou mais profundamente nos mistérios da fé. Eu posso fazer uma oração através da leitura bíblica, através da liturgia, participando da Santa Missa, participando dos sacramentos. A oração, ela pode ser simplesmente eu fazer as coisas orientadas a Deus, em obediência a Deus. Obedecer os mandamentos é a maior de todas as orações. Então a gente vê que oração tem muitos desdobramentos, uma grande profundidade, e para o benefício do nosso entendimento deste texto, basta entendermos isso por hora. Não precisamos nos aprofundar sobre cada tipo de oração agora. A oração, fazendo o nosso espírito penetrar na plena luz da divindade, e expondo a nossa vontade abertamente aos ardores do amor divino. O que significa o espírito penetrar na plena luz da divindade? O espírito é o nosso comportamento, é a nossa vontade, é a nossa ação. A luz ilumina, ou seja, imagine, né, se não tiver luz, a gente não consegue enxergar as coisas. Imagine você numa casa toda escura, você não conhece nada, você está visitando um amigo e tá tudo escuro à noite, você não sabe onde está o interruptor ou acabou a energia e você não consegue andar lá por dentro. Você quer pegar um copo d'água, mas você não sabe para onde ir, você chuta, machuca o pé chutando um móvel, esbarra nas coisas, tropeça. Ou seja, a escuridão nos impede de termos a liberdade, nos impede de podermos entender, compreender as coisas. A luz é aquilo que ilumina, aquilo que dá visibilidade, aquilo que revela as coisas. Quando eu vejo um objeto, eu vejo uma mesa. O que eu estou vendo? Eu estou vendo a luz que bateu na mesa e voltou para os meus olhos. Ou seja, a luz está mostrando aquele objeto. Olha que lindo. Jesus diz, né, que devemos andar na luz. Ele é a luz do mundo. Ou seja, é Cristo que ilumina, que mostra a verdade das coisas, que nos permite interagir sobre a realidade das coisas. Descobrir a verdadeira identidade de cada coisa. E expondo a nossa vontade, né? Ou seja, aquela nossa vontade, a nossa ação, a nossa decisão, o teu intelecto, a tua imaginação pode te levar até muito próximo da ação, mas é a sua vontade que vai ter aquela ação final. Por isso o livre-arbítrio é a livre vontade, né? Free will, né? Essa livre vontade que nos abre, que nos permite tomar uma ação, não é que nos permite, mas é a minha decisão da ação, de fato, né? Essa minha decisão da ação é exposta através da oração à abertura
aos ardores do amor divino. Eu me abro, através da oração, eu me abro aos ardores do amor divino. Eu coloco a minha vontade nesta realidade. Olha que magnífico que é, né? Então tudo isso acontece, né? Vamos ocultar o que está entre vírgulas aqui para podermos entender o texto de uma forma mais suave. Entendemos já o que está entre as vírgulas, agora vamos ocultar essa parte. A oração é o meio mais eficaz de dissipar as trevas de erros. Ou seja, através da oração, as trevas são dissipadas. Vem de encontro com o que nós falamos da luz. Claro, se eu ilumino, as trevas são dissipadas. Os erros causam trevas. O que são trevas? Ausência da luz. Os erros me deixam cegos para conhecer as coisas, para conhecer a verdade, para entender a vida, o mundo. Também dissipa, né? A ignorância que obscurecem a nossa mente. Ou seja, nós somos ignorantes, a gente acha que sabe tudo, a gente acha que é o máximo, né? Mas na verdade a minha mente, a nossa mente está obscurecida, está em trevas de ignorância. Também de purificar o nosso coração de todos os seus afetos desordenados. Essa palavra afeto, ela é muito profunda, ela tem muito peso filosófico, teológico. Nós vamos estudar ela em outro momento, principalmente quando estivermos falando de místicos como Santa Teresa, São João da Cruz. Mas, basicamente, ela está falando dos meus apegos. Afetos desordenados são os meus apegos às coisas, né? Então, a oração purifica o coração dos nossos apegos. O que é o coração, afinal de contas? O coração, quando a gente pensa hoje, nós pensamos na figurinha do coração, nós pensamos no órgão do coração. Em última análise, nós pensamos nas emoções, nos sentimentos, né? Mas, na verdade, o coração, ele é tido na linguagem bíblica como as potências internas. Então, é o intelecto, é a vontade, é a memória. Mas não apenas as potências internas, mas o coração ele é como que o cerne, o núcleo de toda a experiência humana, de toda a individualidade, a pessoalidade, aquilo que é você. A sua pessoalidade, ela está centrada neste cerne, que é o coração. Então veja que coisa linda. O órgão do coração, ele representa de forma física isso. Por isso que ele é o órgão que representa, porque o coração, ele se liga com o corpo inteiro, ele manda, né, a vida, o sangue para o corpo inteiro. Então, o nosso cerne da pessoalidade, quem sou eu? Este é o coração. Então, o meu coração, o meu cerne, a minha identidade, a minha pessoalidade, ela é purificada pela oração de todos os afetos desordenados. Nós só estamos na metade do parágrafo. Vamos lá. A oração é água da graça. A água é uma figura bíblica muito importante que ela remete a duas coisas, né? Primeiro a vida e segundo a limpeza, a pureza. Então a água purifica e dá a vida. Por quê? Porque não pode existir vida aonde não tem água, não pode existir vida aonde há impureza. Então se eu tiver algo impuro, não tem vida. Claro, pensando no mundo material, né? A gente pode falar assim, não, uma água toda lamacenta, nojenta, ela tem um monte de micro-organismo, um monte de coisa. Sim, mas a água, ela tem esse sinal da pureza da vida. Se nós formos pensar nos animais, no ser humano, nós vamos ver que os animais e os seres humanos precisam de água limpa, né? Diferente das bactérias, dos vírus, dos micro-organismos, né? O ser humano precisa de água limpa para estar puro. Então, a água purifica, ela limpa e ela dá vida. Então, a oração é essa água da graça, é a graça que vem lavar, que vem, inclusive ele fala isso, né, que lava a nossa alma de suas iniquidades. Então a água vem limpando todos os nossos erros, todos os nossos pecados. A oração alivia os nossos corações. Aquele coração carregado, aquela pessoa que sente que está tendo dificuldade com tudo, que não consegue compreender a própria vida, que não consegue compreender o dia a dia, ela é aliviada pela oração. Esses corações opressos pela sede das paixões, olha só, então
as paixões, principalmente aqueles afetos desordenados, né? As paixões, esse apego pelas coisas do mundo, eles criam sede. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Pensa, por exemplo, na gula. Eu preciso mais comida, eu preciso mais sabor, eu preciso mais delícias, né? E aí, isso vai gerando uma sede, uma sede, uma sede que vai oprimindo a alma, vai oprimindo a pessoa, vai oprimindo o ser quem somos. E a oração alivia os corações opressos pela sede das paixões. E a oração nutre as primeiras raízes que a virtude vai lançando, que são os bons desejos. Para além de tudo isso, limpou, a oração limpou, tirou toda a iniquidade, toda a opressão, toda a sede das paixões. O coração está limpo. Agora, a virtude que vai começando a nascer nesse coração, ou seja, a gente passou aqui de fora do castelo, numa linguagem Santa Teresa, né? A gente passou de fora do castelo para a primeira morada, a segunda morada, a primeira via, né? A via purgativa. Então, agora a virtude começa a lançar suas raízes. Ela não aparece ainda de forma expressa, de forma visível, mas ela começa a lançar raízes. E essas raízes que são lançadas pela virtude através da oração. Ou seja, é a oração que nutre essas primeiras raízes. Ela vai dando o substrato para que as raízes possam crescer dentro da alma e continuam dando esse substrato por toda a vida dessa alma. É porque a virtude vai se transformar a oração, ou a oração vai se transformar na virtude mais lá na frente. Mas aqui a gente vê que a oração ela vai alimentando, ela vai dando substrato, nutrindo essas raízes da virtude. E essas raízes da virtude, então, são os bons desejos, né? E quando ele fala que são os bons desejos, ele está se falando, ele está se direcionando às primeiras raízes, né? Então, essas primeiras raízes são os bons desejos, que são nutridas pela oração. Que beleza! Olha só, um único parágrafo do livro nos traz tanta meditação, tanto conteúdo bom para a nossa alma, que nos ajuda a crescer. Esse é o objetivo desse quadro, Leitura Comentada. É justamente a gente ir entendendo os termos, a gramática, entendermos a compreensão realmente do que está sendo dito dentro do seu contexto próprio. Espero que essa meditação tenha te servido para o seu crescimento espiritual, tenha servido para a sua vida enquanto servo de Deus. E peço que você comente aqui embaixo quais outros trechos de livros, de documentos você gostaria que eu comentasse. Compartilhe esse vídeo, mande para alguns outros amigos seus que podem se beneficiar, que podem aproveitar deste vídeo também para o seu próprio crescimento. Nos vemos no próximo vídeo. São José, rogai por nós.